algumas passagens do Evangelho são de uma poesia extremamente profunda, porque Jesus muitas vezes ele usava de figuras, de linguagem, e ao mesmo tempo tratava a coisa de uma maneira assim, não só espiritual, né, mas também bastante filosófica. Como aquela passagem quando Jesus ele fala que nem Salomão em toda a sua glória se vestia como um daqueles lírios que estava ali perto no momento quando ele estava fazendo a sua pregação, o seu sermão. Então Jesus naquele momento, ele nos ressalta que as coisas mais importantes da vida, Deus já nos dá de modo gratuito. E que às vezes, justamente por conta da nossa forma de viver, que está imersa, principalmente nos dias de hoje, dentro do capitalismo, né? E nosso estilo de vida consumista, que a gente desenvolveu nesses últimos séculos, acabou se agravando. Então aquilo que Jesus observava há 2000 anos atrás, quando o capitalismo não estava ainda instaurado, ele acabou se aprofundando agora na Idade Moderna, que é essa sensação de que nós estamos aqui para conquistar coisas materiais. Então Jesus ele nos alerta que aquilo que realmente importa, Deus nos dá de graça. E isso é verdade, né? Apesar de que nos dias de hoje tem-se cada vez mais cobrado as coisas, como por exemplo, aquilo que é da nossa subsistência, o ar, a água, a terra e assim por diante. Então, quando Jesus ele fala que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um dos lírios dos campos e que a gente não deveria estar preocupado em amontoar tesouros na terra, mas sim tesouros no céu, porque aonde está o nosso tesouro, aí estaria o nosso coração, Jesus nos dá um grande ensinamento. Porque o espírito humano, ele tende a se apegar àquilo que ele dá valor. Então, se a gente dá valor às coisas espirituais, nosso espírito estará apegado às coisas espirituais. Se estivermos nos apegando a coisas materiais, o nosso espírito estará apegado às coisas materiais. Essa passagem não pode ser tomada no sentido de que Jesus não está nos isentando da necessidade do trabalho. Né? Porque quando ele fala assim que os pássaros, os animais não fiam, não tecem, no entanto a natureza, Deus provê tudo aquilo que ele precisa, dá essa impressão que Jesus está fazendo um discurso contra o trabalho, mas não é exatamente isso que ele está fazendo. A gente sabe que as necessidades materiais elas precisam ser supridas, e a gente como sociedade, a gente deve garantir que as pessoas tenham acesso ao trabalho, tenham acesso a um salário digno, a uma vida digna, a uma existência que seja de acordo com aquilo que se espera no sentimento de fraternidade, igualdade, né? Que só a partir do momento que a gente consegue exercer a fraternidade e a igualdade é que nós temos a verdadeira liberdade. E essa liberdade está justamente nesse ponto que Jesus fala, né? Que quando eu acumulo coisas na terra e me preocupo em apenas ter coisas materiais, eu, como um ser espiritual, estou me apegando às coisas materiais. E tudo que é material, ele é consumido. Então a gente não deve estar se preocupando com isso, porque aquilo que é básico, aquilo que é fundamental para a nossa felicidade, não é difícil de se obter. Isso significa que a gente cria para nós mesmos uma série de necessidades que não existem, né? Que a gente acaba se apegando a elas. Vamos dar um exemplo. Até pouco tempo atrás, né, algumas décadas atrás, não existia internet. Com o surgimento da internet, a sociedade se modificou e hoje em dia, principalmente com a situação aí que nós estamos vivendo aí de pandemia, nós estamos sentindo a importância muito grande da internet. Então essa necessidade foi uma necessidade criada pelo nosso estilo de vida. E nós fazemos isso o tempo todo, até mesmo com as coisas mais simples que a gente vai colocando e que não há necessidade de ter. Então a pessoa começa a ficar escrava, né? Se ela tem 10 peças de roupa no guarda-roupa dela, isso já não serve mais, ela vai querer ter 15, ter 20, e ela acaba se tornando egoísta e incapaz de perceber que existem outras coisas que ela deveria estar preocupada, que seria a forma como ela entende o mundo, como ela compreende o mundo, como ela se relaciona com as pessoas, como é o tipo de relacionamento afetivo que ela tem com relação àquilo que está à sua volta em termos de imaterial.
porque aquilo que é material será perdido, será consumido. E nós temos uma resistência muito grande. E quando Jesus ele fala que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, significa que depois que a gente desencarnar, a gente tende a se apegar àquilo que nós damos valor. Então, se você dá valor às coisas materiais, você, como espírito, estará cada vez mais preso às coisas materiais. Ao passo que você der valor às coisas do sentimento, às coisas do intelecto, às coisas da alma e às coisas espirituais, no momento do desencarne, o nosso espírito estará mais ligado a esses outros valores. Portanto, aí está o verdadeiro céu e o verdadeiro inferno, que a gente vê tantas as religiões falando. Na verdade, o céu e o inferno é um estado de espírito que nós carregamos, né? Então, o indivíduo apegado às coisas materiais, por exemplo, uma pessoa que tem determinados vícios, seja álcool, seja droga e tudo mais, chegando no lado espiritual, né, no mundo espiritual, ele tende a se apegar a essas coisas, né? Então ele vai se voltar às coisas materiais. Se a pessoa está preocupada com o sentimento, em fazer o bem ao próximo, em construir coisas positivas no sentido espiritual e afetivo, chegando no mundo espiritual, ele estará apegado às coisas espirituais e afetivas. E ali é que se encontra a verdadeira felicidade do espírito ao voltar à pátria espiritual, que é justamente essa ligação. Ele vai estar depositando seu tesouro nas coisas que realmente importam, uma vez que as coisas materiais elas nos são concedidas apenas para que nós possamos fazer a nossa passagem aqui na Terra, uma passagem que deve ser de aprendizado, que deve ser uma passagem de crescimento pessoal e de realização de coisas positivas nessa curta existência material que nós temos. Então Jesus alerta sobre a importância de não valorizarmos tanto assim as coisas materiais, mas sim dar o justo valor. E aquilo que a gente chama de justo valor tem muito a ver com a questão de uma vida em sociedade onde ela seja mais equalitária e que não seja pautada no acúmulo de riqueza, como nós vimos normalmente no sistema, no mundo capitalista. Então essa seria então a mensagem de hoje. Até mais, grande abraço.